Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados aqueles que creem na Palavra de Deus e obedecem. Sejam abençoados. Isso é algo natural, tem que acontecer. Quando a pessoa crê na Palavra de Deus e obedece, é natural que ela seja abençoada. É algo natural. É como se plantasse arroz e colhesse arroz. Se plantasse feijão, colhesse feijão. Então você vai colher aquilo que você planta. Se você planta a obediência à Palavra de Deus, então você vai colher os frutos da obediência, que serão os melhores frutos que existem na vida. Porque quando a gente fala, e hoje o assunto é reino dos céus, nós vamos tratar do reino dos céus. Quando nós tratamos do reino dos céus, nós estamos tratando do reino da salvação eterna da alma. Isso não é pouca coisa não, minha amiga, meu amigo ouvinte. Isso é algo extremamente importante, é o mais importante de toda a vida. É o mais importante de tudo que existe nos céus e na terra. Porque é como Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando ele fala perder a alma, está se tratando de a alma viver a eternidade no sofrimento, na penúria, na dor, por todo, e não tem mais jeito. Depois que morre, a pessoa perdeu a alma, então não tem mais jeito. Não tem reza, não tem fita amarela, não tem missa, não tem nada que possa mudar a situação da alma que uma vez foi perdida. Então Jesus oferece o reino dos céus para a alma. E às vezes as pessoas pensam o seguinte, parece que Deus está fazendo um grande favor para elas. Parece que elas aceitarem a palavra de Deus e obedecerem, Deus vai ganhar com isso. Parece que elas estão fazendo favores para Deus, em cuidar da sua alma, em salvar a sua alma. Parece que Deus é que precisa delas, e não elas de Deus. Minha amiga, meu amigo, preste bastante atenção o que Jesus fala sobre os crentes que creem e os crentes que não vivem a crença. Os dois tipos de crentes. Olha só o que Jesus fala. Aqui não está se referindo a crentes incrédulos, não. Está se falando de crentes que creem e crentes que não creem. E Jesus disse, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Virgens, na linguagem espiritual, na linguagem bíblica,
significa aquelas pessoas que foram lavadas, uma vez foram lavadas no sangue do Senhor Jesus. São virgens. Então, quando Jesus trata das virgens, das 10 virgens, ele está falando de 10 pessoas que foram lavadas no sangue do Senhor Jesus, foram perdoadas, foram inseridas na fé. Agora, preste atenção. As 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Sair ao encontro do esposo é sair ao encontro de Jesus, porque as 10 virgens representam a igreja do Senhor Jesus. As lâmpadas representam o óleo que é representado pelo Espírito Santo. As lâmpadas eram mantidas acesas pelo azeite. O azeite é o Espírito Santo. Então, as 10 virgens saíram com as suas lâmpadas ao encontro do noivo, que chegou pela madrugada. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Olha só, 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Você que me assiste agora está afastado, você é considerado virgem louca ou virgem louco. Você está inserido entre aquelas que são loucas. Para Deus são loucos. Lembra daquela palavra que Jesus disse? Louco, esta noite expedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, Deus considera as pessoas que não dão aí atenção para a salvação de suas almas, que não dão atenção, não têm cuidado com as suas próprias almas, ele chama de loucos, são considerados loucos. Então, você que é crente afastado, você é louco ou louca. Você simplesmente é louca ou louco. Você é aquela criatura que um dia esteve na fé, mas foi esfriando por uma bobagem, por uma coisa insignificante. Você saiu da fé, você não saiu da igreja, não. Você não só saiu da igreja, não, você saiu do braseiro, do meio do braseiro. E hoje está aí igual um carvão frio, completamente frio, porque você não está no braseiro. E você ouve a nossa programação porque você quer alimentar as suas esperanças. Mas se você ainda continua afastada ou afastado, então, minha amiga e meu amigo, o que você acha que vai acontecer com a sua alma se você morrer agora? Se você morrer hoje? Hein? Se você está afastada da fé. Porque veja que Jesus fala do reino dos céus, a conquista do reino dos céus. A conquista do reino dos céus é a maior conquista. Não existe conquista maior nessa vida, nesse mundo, do que a conquista do reino dos céus. Nós estamos assistindo aí o Pan-Americano, né, pela Record. Então, nós vemos quando o rapaz, a moça, que ganhou a medalha de ouro, que é muito disputada, só um ganha a medalha de ouro. Então, eles ficam muito felizes. Eles ficam extremamente felizes. E muito satisfeitos, porque eles vão disputar também outro campeonato lá em Tóquio, lá no Japão, no ano que vem. Então, eles ficam maravilhados. Esse é o sonho da juventude, ganhar uma medalha de ouro. E você está lutando pela medalha de ouro dessa vida, mas e a sua alma? Você pode ganhar todas as medalhas de ouro, mas e a sua alma? Veja só, você tem conhecimento do reino dos céus. Porque quando se trata do reino dos céus,
Os incrédulos, os religiosos que não têm nada a ver com a fé bíblica, eles não estão nem aí. Mas quando as pessoas têm conhecimento do reino dos céus, um dia já estiveram na igreja, não igreja universal do reino de Deus apenas, não, qualquer igreja. Um dia foram quentes na fé, um dia foram ativos na fé, mas por conta dos probleminhas, por conta dos tititis que aconteceram na igreja, se afastaram da fé. Na verdade, elas estavam na igreja, mas estavam longe do altar. E aí se afastaram, estão afastadas da igreja e, pior de tudo, afastadas do altar. Então, as 10 virgens tratam apenas de crentes, sejam os crentes que estão no altar, sejam os crentes que estão fora do altar. Os afastados são crentes fora do altar. Fora do altar. E os que estão no altar são os que são os fiéis, que estão permanecendo. Então, diz assim, desse universo, do universo de crentes, 5, ou a metade, são afastados, são frios, estão fora do altar. E 5 são fiéis, estão com a lâmpada acesa, estão com o Espírito Santo. Então diz que as 5 que são fiéis, que estão no altar, são prudentes. Sabe o que significa a palavra prudente? Prudente é a pessoa que pensa. Prudente é o que dá ouvidos à voz de Deus. Prudente é aquele que obedece à palavra de Deus. Não apenas crê em Jesus, mas segue as suas palavras. Segue os seus mandamentos. Obedece a sua palavra. Então, essas pessoas são prudentes, que dão ouvidos à inteligência espiritual, dão ouvidos à fé inteligente. A fé inteligente é aquela fé na palavra de Deus praticada. Mas as 5 loucas são aquelas criaturas piores do que os incrédulos. Piores do que os incrédulos. Os crentes afastados são piores do que os incrédulos. Por quê, bispo? Porque os crentes afastados conhecem a verdade, mas seguem a mentira. Já os incrédulos não conhecem a verdade e vivem na mentira. Então, Jesus fala que os que conhecem a verdade, mas praticam a mentira, terão um julgamento mais rigoroso do que os que não conhecem a verdade e continuam vivendo na mentira. Então, nós temos o testemunho de uma jovem agora que esteve na fé. Era crente, digamos assim, no altar. Mas, por alguma razão, saiu do altar, fugiu do altar e foi viver a vida no mundo. Olha só o que diz o testemunho dessa moça, parece que é Kátia o nome dela. Vamos ouvi-la, por favor. Meu nome é Kátia Aparecida. Eu cheguei na igreja com 8 anos de idade. Fiquei até os 30 anos dentro da igreja. Foi muito bom esse período que eu fiquei na Igreja Universal, nesses 22 anos, porque Deus me usava muito para ajudar as pessoas, para poder levar a palavra dele ao necessitado que estava ali, precisando de ajuda, que às vezes chegava na igreja necessitando de uma palavra, eu estava lá para poder ajudar, onde que eu conhecia, eu me envolvia mais com as coisas de Deus. Foi passando o tempo e eu deixei de priorizar as coisas de Deus. A maldita sensação de bem-estar, né? Por fazer, eu fui priorizando eu fazer, não eu ser. Então eu deixei de olhar para Deus, deixei de buscar, de ler a Bíblia e comecei a fazer. Então eu fazia muito e não cuidava do meu espiritual. E foi onde foi passando o tempo e eu fui me esfriando na fé.
comecei a olhar os meus desejos, porque eu vi que a idade estava passando, o tempo estava passando, e eu não queria, né, se submeter. Eu comecei a olhar as outras companheiras casando, namorando, e eu fui vendo que eu estava ficando. Olha só, viu? Ela era crente do altar, ajudava as pessoas, ela fazia, mas deixou de ser ou estar no altar. Então, ela começou a se preocupar com a sua vida sentimental, casamento, porque ela via e ouvia que as suas colegas iam casar, estavam casando, ela ficou assim com inveja delas e quis casar também. Quer dizer, deixou de priorizar o ser para ficar apenas no botão automático do fazer a obra de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, você que é afastado e você que não é afastado, tome isso como lição, como uma experiência dolorosa da pessoa que serve para nortear a sua fé. Porque ela deixou de ser para fazer. E muitas pessoas pensam que o fazer é que é importante e não o ser. Jesus disse assim, naquele dia, muitos dirão para mim, Senhor, Senhor, eu preguei o evangelho, eu curei os enfermos, eu mandei os demônios embora. Quer dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, essas pessoas, esses servos que faziam, não eram servos verdadeiros. Eles apenas faziam caridade, mas não eram servos de verdade. Muitas pessoas fazem caridade, mas não são de Deus. Essa é a realidade. Você talvez seja uma pessoa caridosa, mas quanto mais caridade você faz, mais você sofre. Não é verdade? Fala a verdade. Eu conheci uma senhora que ela estava nessa situação. Ela fazia caridade aos montes, porque ela era espírita e ela tinha que fazer caridade. Mas ela dizia para mim assim, bispo, quando eu voltava de ajudar os velhinhos, de visitar os órfãos, de ajudar lá nos hospitais, de fazer caridade, quando eu voltava, eu tinha uma dor de cabeça insuportável. Ela fazia caridade. E o que recebia? Dor de cabeça. Minha amiga, meu amigo, não adianta você fazer caridade ou fazer a obra de Deus, como é o caso dessa menina, dessa jovem mulher, Kátia. Ela tem que ser, ela tinha que ter sido, ou tem que ser, nós temos que ser antes de fazer. Não são as minhas obras, o meu trabalho, que me justificam diante de Deus, mas o que eu sou, o meu caráter, a minha conduta, o meu comportamento ético diante de Deus é que me faz ser de Deus, e não o que eu faço. Vamos continuar assistindo o testemunho da Kátia, mas você presta atenção nesses detalhes, porque eles são extremamente importantes para você, para acender a luz amarela, para ver onde você está caindo, onde você está falhando. Porque às vezes você fica perguntando, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Não, você não fez de errado, você é o errado. Você é louco, porque você vive fora do altar. Às vezes você está dentro da igreja, mas você está longe do altar. Então, minha amiga, não serve. O reino dos céus é conquistado. Você tem que conquistar. Nós temos que conquistar o reino dos céus. Conquistar. Então, a conquista do reino dos céus
vale mais que todas as medalhas do mundo, vale mais do que todo mundo em ouro. Não importa. A conquista do reino dos céus exige guerra, luta, que você vai travar por dentro e por fora, contra a sua carne, sua vontade, contra as coisas que acontecem ao seu redor. Você vai ter que enfrentar o inferno. Mas o reino dos céus vale a pena você enfrentar o diabo, o inferno, o mundo e a si próprio, mas conquistar, porque é isso que vale a pena. Jesus disse que 5 eram prudentes e foram ao encontro do noivo, do esposo. 5 eram loucas. As 5 loucas, vendo que não tinha mais azeite, que a luz ou a chama estava apagando, elas pediram às prudentes: me dá um pouquinho do vosso azeite. As prudentes disseram: não, nós não podemos fazer isso, porque se nós dividirmos com você, vai faltar para nós. Não, cada um tem que ter a sua lâmpada acesa. Eu vou cuidar da minha, eu vou manter, porque as prudentes, além de levarem as lâmpadas acesas, elas tinham o óleo reserva. Já as loucas levaram apenas a lâmpada acesa, não tinham azeite de reserva. É triste. Então as loucas, quando o noivo chegou, as prudentes entraram, mas as loucas ficaram do lado de fora. Eram virgens, supostamente eram de Deus, supostamente estavam lavadas no sangue de Jesus, mas ficaram do lado de fora e bateram. E o Senhor lhes disse: eu não vos conheço. Essa é forte. De repente você é a pessoa afastada, ou aquele meio termo, meio quente, meio frio, ou morno, ou frio. Você é louca, você é louco. Se você está frio, você é louco. Se você está morno, pior ainda. É louco também, porque você, no meio dos crentes, você se acha um pouco frio. No meio dos incrédulos, você se acha um pouquinho quente, porque você é morno. Você está perdido, você é louco ou louco à vista de Deus. O reino dos céus não é para os loucos. O reino dos céus é para os prudentes. Vamos continuar com a Kátia, por favor. Então, eu conheci um rapaz e dali em diante foi a minha queda. Eu saí da igreja, mas esse relacionamento não durou nada. Foi poucos momentos, foi 8 meses só. E logo já terminei. Me vi sozinha novamente. E eu trabalhava num escritório de financeira, né, numa financeira, e foi aonde que eu comecei a aplicar golpes. Eu aprendi isso com meu ex-patrão e eu comecei a aplicar esses golpes. No começo eu comecei a ganhar dinheiro muito fácil, porque tudo que eu conseguia eu tinha, aplicando esses golpes, fazendo as coisas erradas. Então aquilo começou aquele desejo de fazer as coisas erradas começou a crescer dentro de mim. Quando mais eu tinha dinheiro, mais eu queria ganhar. E quando menos eu esperava, a casa para mim caiu. Me vi dentro de uma penitenciária. Daí sim a ficha dentro de mim caiu, porque eu vi as prisões se trancando, aquelas portas, os cadeados, e eu não tinha onde recorrer. A primeira noite dentro da cadeia foi para mim algo que marcou muito, porque bateu a depressão, bateu a angústia, a tristeza, a vontade de se matar, o desejo ardente de morrer, queria sair correndo e não tinha para onde correr. Lá dentro eu comecei a usar droga, me envolvi assim com crime. Lá eu tomava conta, comandava 412 meninas numa penitenciária feminina. Tomava conta dessas meninas, eu era, como se diz, que tomava conta geral lá da onde eu estava. Lá eu conheci a maconha, comecei a cheirar, usar cocaína também, comecei a beber. Até um dia que eu não me conheci foi quando eu saí na minha primeira saidinha.
que eu sequestrei uma moça, eu juntamente com as outras companheiras sequestramos uma moça e batemos nela até ela perder a força, quebramos 2 braços e as 2 pernas dela. Só paramos, não chegamos a matar ela, fazer algo pior, porque chegou os familiares dela e viu. Então, antes que acontecesse algo pior com a gente já estava presa, fazendo essa maldade nessa pessoa, então a gente parou lá naquele momento. Até que um dia eu fui convidada para participar de uma reunião pelo trabalho da Igreja Universal. Me chamaram para participar dessa reunião dentro da penitenciária. E eu fui. Foi quando o pastor, na hora da pregação, ele falou que Deus, ele não olhava o nosso passado. Deus, ele não olhava aquilo que nós tivemos feito atrás. Deus, ele queria que nós, a partir daquele momento, tivesse uma grande chance de se voltar para Ele, de se entregar, porque Deus, ele era justo, Ele era misericordioso, Ele estava ali de braços abertos para nos acolher. Naquela reunião eu tinha ciência que eu tinha que abrir mão de tudo que eu fazia de errado, que eu tinha que renunciar os meus erros, que eu tinha que renunciar às minhas vontades, que era usar drogas, que era andar na mentira, que era abrir mão do crime. Deixei de usar droga. Não foi da noite para o dia, mas as vontades vinham, a hora que vinha a vontade de usar droga, eu começava a orar, começava a pedir para Deus nas minhas orações, e aos poucos foi acontecendo. Larguei o crime, me batizei nas águas. Eu, uma pessoa que roubava tanto a Deus e como as pessoas lá fora, comecei a ser fiel a Deus, devolvi o meu dízimo dentro de uma penitenciária, comecei a fazer tudo que a palavra de Deus começou a me orientar. E eu busquei o Espírito Santo, movida pela sede, pela vontade, o desejo ardente de tê-lo dentro de mim, de poder ter a totalidade de Deus dentro da minha pessoa. Eu comecei a buscar Deus nas madrugadas, fiz propósitos, porque lá a gente não tem ciência da hora, mas eu colocava assim dentro de mim, agora é tal hora. Então eu dobrava meu joelho dentro do banheiro e começava a buscar Deus. Começava a fazer daquele lugar ali um santuário. Até que um dia eu levantei determinada e fiz aquele dia como que se fosse o único. Fiz o meu jejum, me preparei para a noite. Eu falei assim, vou esperar todo mundo dormir, porque hoje eu vou receber o Espírito Santo. Eu priorizei aquilo dentro de mim. Fui até o banheiro e comecei a buscar. Falei, meu Deus, eu não vou parar de buscar a Tua presença enquanto eu não receber. Comecei a buscar o Espírito Santo. Daí foi aquele grande dia onde que eu pude ter o privilégio de o receber. Dentro da penitenciária eu recebi o Espírito Santo. Para mim foi um momento único, especial. Eu recebi a totalidade de Deus. A paz entrou dentro de mim. Mesmo eu estando presa fisicamente, mas o desejo de sair correndo, falando que Jesus existe, foi muito grande. Foi um momento único. Eu recebi o Espírito Santo dentro da penitenciária e eu tive paz. Eu nunca tinha tido um dia tão maravilhoso igual aquele, mesmo estando presa fisicamente, mas estava livre, porque eu tinha recebido o Espírito Santo dentro da minha pessoa. Comecei a falar do amor de Deus para as pessoas, comecei a querer salvar todo mundo. E os agentes olhavam para mim, aquela pessoa que queria o mal antigamente, comecei a mudar. Comecei a falar do amor de Deus para eles, comecei a falar que Jesus existia. E depois que eu recebi o Espírito Santo, ainda eu fiquei 4 meses dentro da penitenciária, mas foram 4 meses diferentes. Porque eu comecei a buscar, comecei a ajudar as outras pessoas, comecei a falar de Deus, comecei a ajudar o próximo. Daí eu saí da penitenciária, o primeiro lugar que eu fui foi na casa de Deus. Eu cheguei na igreja, era tudo novo, assim, pude sentir o cheiro da casa de Deus, sentir o altar, saber ali que existia um Deus maravilhoso me esperando de braços abertos. Para mim foi algo inexplicável. Não tive discriminação de ninguém, pelo contrário, os pastores, as esposas, os obreiros me acolheram de braços abertos, me ajudaram. Hoje eu me considero uma mulher feliz, uma mulher realizada, uma mulher forte e pronta para vencer. Eu costumo falar que o Espírito Santo é a prioridade na minha vida. Não existe riqueza, todo o dinheiro que eu possa possuir neste mundo não paga o que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo. Ele é tudo para mim.
Priorize sempre o Espírito Santo acima de tudo, que ele é a maior riqueza que você possa possuir dentro da sua vida, porque se ele desceu dentro de uma penitenciária, dentro daquele banheiro, naquele chão frio, ele pode descer na sua vida hoje, que está aí na igreja, que está aí buscando a ele. Persevera até o fim, porque ele vai descer na tua vida e você vai ter essa experiência que um dia eu tive e que eu tenho, que é o Espírito Santo na minha vida. Olha, minha amiga, meu amigo, Deus é misericórdia. Deus primeiro é justiça, é misericórdia e é fé. Todas as vezes que a pessoa, ela estando viva, obviamente, se volta para Deus, seja lá quem for, tenha feito o que fez, não importa. Se ela se volta para Deus, ele mantém as portas abertas para a pessoa voltar ao primeiro amor. Agora, se a pessoa não voltar, ficar esperando que Deus venha agarrá-la nos braços, não vai acontecer mesmo. Porque Deus não obriga ninguém, ele não nos insulta obrigando, impondo a vontade dele. A vontade de Deus tem que ser feita de forma espontânea, é uma oferta. A oferta é uma coisa espontânea. Assim também a volta da pessoa tem que ser espontânea, ela tem que manifestar o querer. E manifestar o seu querer como fez a Kátia. A Kátia deixou os vícios, deixou a vida de bandida, deixou a vida de crimes. Ela deixou tudo, ela abriu mão de tudo, de toda a sua vida, ela colocou toda a sua vida no altar. Aí sim, o Espírito Santo veio e fez dela uma nova Kátia. Hoje ela está no altar, ela está no altar porque ela hoje é uma mulher de Deus. Eu queria que você assistisse essa cena da novela muito interessante, muito bacana, da Jezabel, quando o pai tinha perdido a filha para prostituição. A filha foi para prostituição. Quando a filha caiu em si e se voltou para o pai, ela recebeu o perdão imediato, que é assim que Deus faz com você que está aí perdida, afastada, afastado, você que está desorientado, não sabe o que fazer da sua vida. Aí, a chance para você, nessas cenas da novela Jezabel, você vai ver como Deus trata aqueles que se voltam para eles de todo o coração, com sinceridade. Vamos assistir. Vou deixar vocês dois conversarem sozinhos. Se precisarem de qualquer coisa, estou lá dentro. Com licença. Que bom que veio. Não sabia que estaria aqui. Você está diferente. Apanhei muito da vida. Isso deixa marcas. Cansou? Cansei. Por favor, pai, me perdoe. Filha, não sabe quanto esperei por esse dia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconhecer
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Por que você se afastou da igreja? Mágoas? Decepções? Fake news? Orgulho? Talvez para muitos um motivo fútil, mas para você não foi. Isso te machucou, te feriu e te esfriou. Reconheça. No fundo, o verdadeiro motivo é que você nunca recebeu o Espírito Santo. Aquele dia foi apenas uma emoção, e a prova disso é que você se afastou. Quem nasce dele é a habitação e morada do Altíssimo, e jamais o despreza por coisas e pessoas. É impossível receber o Espírito Santo e em seguida deixá-lo, pois ela se torna a própria bênção. Mas acredite, ainda existe uma chance de recomeçar a sua vida com Deus. Você que está afastado e com saudades, porém sente-se envergonhado e não encontra forças para voltar. Nesse momento, Deus está te chamando. Volte. Participe de uma reunião às quartas e aos domingos no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Maria Estela, tenho 25 anos e antes de assistir o filme Nada a Perder, a minha vida era parada. Para mim não fazia muito sentido as coisas. Nada dava muito certo. Meu casamento, trabalho, eu não era uma boa mãe, eu era uma pessoa agressiva, eu brigava muito com meu marido, xingava. Eu considerava minha alma infeliz, uma pessoa amarga, agressiva com as pessoas. Até que apareceu o tema do filme Nada a Perder.
E aí eu falei assim, vou assistir esse filme, né? Vamos ver o que tem nele, que eu já ouvi tantas pessoas falar. Aí eu assisti. Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, meu Deus, que filme é esse? Aí eu terminei de assistir o filme e fiquei pensando, e a maioria das cenas ficou na minha cabeça. A cena que o bispo vai preso. Ficou muito, muito gravada na minha mente, porque foi algo surreal, porque ele foi preso injustamente. As pessoas queriam condenar ele pela fé dele. E isso era algo que ninguém deveria fazer. E quando ele foi preso, mesmo sendo julgado, mesmo as pessoas apedrejando ele estava lá, se mantendo firme, se mantendo na fé. Eu pensei, meu Deus, que injustiça estão fazendo com uma pessoa que só quer te servir. E eu falei, nossa, eu preciso desse Deus na minha vida. Eu quero essa força para mim, eu preciso disso. Eu nunca tinha ido numa igreja universal. A primeira vez foi aqui no templo. Depois dessa reunião, eu comecei a enxergar que Deus, ele não está só para uns e para os outros. Ele está para mim também. Eu comecei a aprender sobre essa fé inteligente, como manusear ela e colocar ela em prática na minha vida. Eu era uma pessoa agressiva, então eu aprendi a controlar os meus impulsos. Eu percebi que eu tinha que ser batizada. Ninguém me obrigou. Eu sabia que eu tinha essa necessidade. Era a minha salvação que estava em jogo. Então, fui batizada nas águas. E ali morreu aquela Maristela nervosa, aquela pessoa agressiva, que brigava com todo mundo, encrenqueira, que tinha ciúmes. Eu tinha um ciúmes possessivo pelo meu marido. Cada dia ele vem agindo. Todo dia ele age na minha vida. Eu vejo que assistindo o filme Nada a Perder foi um divisor de água na minha vida. Hoje eu olho para o antes e para o depois. E eu vejo a diferença. Meu esposo também vê, né? Eu tô ansiosa para assistir esse filme. Só quando passa o trailer dele na televisão, já mostra que ele vai ser muito mais impactante do que o primeiro. É a continuação, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para rolar, muita coisa para falar. Eu convido vocês que quiserem assistir o filme para assistir. Porque da mesma forma que ele mudou a minha vida, foi através dele que eu conheci a Universal, que eu conheci as palestras, que eu conheci as reuniões. Venha você também conhecer. Não tenha preconceito, não tenha raiva, porque ele só fala a verdade, a história do bispo. Não só como bispo, mas como pessoa também. E assim, se alguém tem preconceito, tire a prova, assista o filme, venha conhecer o templo, venha conhecer a Universal. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender, porque se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha vindo muito tempo antes. Me arrependo muito, muito, muito de ter rejeitado. E da mesma forma que o Senhor me chamou, Ele pode chamar você também. Só basta dar uma oportunidade. É uma oportunidade só. Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos, a ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso, forte sou diante de tudo. Não importa o que pensam, quando sei que meu Senhor está comigo. Olá, meu nome é Ariel, eu tenho 22 anos, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, e a experiência que eu tive de assistir o filme Nada a Perder 1 foi uma história de superação. E quando a gente crê que é algo que Deus colocou dentro da gente, não tem barreiras, não existe limite, né? Então isso me motivou e me fez ser uma pessoa melhor a cada dia, sempre pensando na história, né, de vida do Bispo Macedo, o que ele teve que passar, o que ele enfrentou para chegar no objetivo dele, que era aquilo que ele cria
né, e crer que foi o próprio Deus que colocou dentro dele. E muitas das vezes, por conta das circunstâncias, do que as pessoas falam pra gente, a gente acaba dando ouvidos àquilo e não corre atrás, né, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então esse filme me ajudou muito e eu acredito que vai ajudar você também. Por isso que eu já estou na expectativa para o filme Nada a Perder 2. E no dia 15 de agosto, quero convidar todos vocês a assistirem com a gente essa estreia do filme Nada a Perder 2. Tenho certeza que vai valer a pena. Meu nome é Patrícia, eu tenho 40 anos, eu nasci na Lapa, em São Paulo. Eu vim de uma família conturbada. O meu pai, quando eu tinha os dois anos de idade, ele acabou largando a minha mãe. Chegamos a passar fome mesmo, porque era eu e mais um irmão. E minha mãe ficou sozinha, porque meu pai abandonou, minha mãe também era muito nova. E minha mãe, ela sempre trabalhou muito, muito para poder trazer o básico do básico para nós. Quando eu tinha 11 anos, ela conheceu o meu padrasto, que ele nos ajudou. Na verdade, ele ajudou durante a nossa adolescência. Eu me sentia muito revoltada, né, pelo abandono do meu pai, porque eu não entendia o porquê que meu pai não queria nem nos ver, nem me ver, não queria ver meu irmão. Foram anos muito difíceis para mim. Passei a trazer toda a culpa para minha mãe. Eu cheguei a fazer uma carta para minha mãe, porque quando eu tinha 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, eu cheguei a fazer uma carta para ela. Nessa carta eu relatei tudo o que estava dentro de mim e que eu queria acabar com tudo aquilo. E eu ia acabar com a minha vida. E na semana que eu fiz essa carta, eu fui até a casa da minha avó. E eu pedi para minha avó chorando e falei, vó, me leva naquela igreja que a senhora está indo. E foi quando eu cheguei na Igreja Universal. Foi maravilhoso. Foi no domingo. Eu fui muito bem recebida. Eu vi, ao término da reunião, eu vi aqueles jovens, os adolescentes, convidando os jovens para a reunião que ia ter. Logo mais, né? Seria tarde. E uma alegria que eu falei, meu Deus, da onde vem essa alegria? E foi daí que eu quis conhecer mais, saber mais daquela igreja
e saber como eu conseguiria ter aquela alegria que aqueles jovens tinham. E eu não queria mais aquela vida velha, eu passei a entender que eu tinha que morrer para o mundo, morrer para aqueles sentimentos que eu tinha dentro de mim e que eu tinha que me entregar 100% ao Senhor Jesus e assumir a minha fé. Eu vi que, na verdade, existia um mal dentro de mim, né? Porque a minha mãe, ela sempre foi muito guerreira. E eu liberei o perdão. E quando eu me batizei nas águas, e depois do perdão, eu me senti mais leve. E foi aí que eu quis ter o Espírito Santo. Eu ouvi o pastor falar que ele era o Consolador, né? E que a gente tinha que receber o Espírito Santo, nós tínhamos que almejar o Espírito Santo. E o Espírito Santo era o tudo na nossa vida. Quando passasse por lutas, momentos difíceis, se a pessoa tem o Espírito Santo, ela não vai sair da igreja, ela não vai deixar se levar. Era tudo que eu queria na minha vida. Era receber o Espírito Santo. Era ter o Espírito de Deus dentro de mim e saber que o Espírito dele estava comigo. E que de fato e de verdade eu ia me tornar a filha dele. E foi quando eu comecei a buscar por isso. Buscar receber, comecei a orar, a jejuar, a ler mais a palavra de Deus. E comecei até o livro do Bispo Macedo, do Batismo do Espírito Santo. Eu comecei a ler porque eu queria saber como fazer para receber o Espírito Santo. E eu fiz um propósito com Deus, de acordar todos os dias, 3 horas da manhã, e buscar o Espírito Santo. Só que eu tinha que fazer isso, buscar bem baixinho, porque o meu quarto era do lado do quarto dos meus pais. E numa madrugada eu recebi o Espírito Santo. Foi maravilhosa. Ao mesmo tempo que eu chorava, eu sorria. Era uma paz, foi uma paz. Foi algo assim, nasceu um amor tão grande dentro de mim, que eu não via a hora de amanhecer o dia para eu falar de Jesus para as pessoas. Então eu fui desenvolvendo a minha fé, entrei no grupo jovem, né, no grupo de evangelização, fui evangelizando e eu me tornei uma obreira. E aí dobrou as minhas lutas, porque no momento que eu coloquei o meu uniforme de obreira, então as perseguições vieram. E chegando num domingo à noite, depois que eu tinha saído da igreja, cheguei em casa e o meu padrasto, ele tinha bebido nesse dia e estava bêbado e ele estava armado. E aí ele falou para mim, minha mãe estava desesperada porque ele já tinha brigado com a minha mãe e ele falou que ia me matar naquela noite. E com a arma ele falou, ou você escolhe Jesus ou você vai morrer essa noite. E apontou a arma para mim. E aí eu falei para ele, então eu prefiro morrer, porque se eu morrer hoje, eu vou estar salva. Agora largar Jesus eu não vou largar nunca, nunca na minha vida. Foi uma decisão que eu tomei de seguir Jesus até o fim da minha vida, até o último dia da minha vida. E aí eu entrei no meu quarto, porque eu não tinha o que fazer, eu não podia ficar discutindo com ele. Eu entrei no meu quarto, eu peguei a minha Bíblia, comecei a ler, e ele chegou no meu quarto e pegou a arma e jogou em cima da minha Bíblia. E aí ele falou, hoje você escapou, mas eu não esqueci. Eu fui muito zombada pelos amigos, né, os amigos da escola que sabiam que eu era da Igreja Universal. Então, os fake news que saíam na época, né, a gente não entendia. Hoje a gente sabe o que é fake news, né? Mas muitas pessoas, amigas minhas, se distanciaram de mim por saber que eu era da Igreja Universal, que eu ia naquela igreja. Jesus estava comigo a todo momento e a todo instante. E foi Ele que me deu forças. Porque se não fosse Jesus, eu não estaria mais aqui hoje. Eu não estaria mais na igreja. Porque foram muitas lutas. Foram muitas perseguições. As perseguições me ensinaram a permanecer. Pode vir, hoje pode vir o que vier. Eu tenho o meu foco. Eu tenho o meu propósito. Então, cada perseguição para mim foi uma experiência. Cada luta foi uma experiência na minha vida. Eu me tornei mais experiente e mais forte. Toda luta, tudo que eu passei, eu sabia que eu ia conquistar. E vieram as conquistas. Então, eu me casei. Hoje eu tenho o meu lar muito abençoado, um esposo abençoado. Sou feliz,
Minha mãe é minha melhor amiga, meus irmãos. Não tenho raiva do meu pai, porque meu pai é vivo. Não tenho raiva dele mais. Meu padrasto, não tenho raiva dele. Ele também hoje é meu melhor amigo, porque vejo que no momento mais difícil da vida da minha mãe, ele esteve presente. Tenho o maior tesouro da minha vida, que é o Espírito Santo, porque ele é tudo. Tudo, tudo. Eu já falei para Jesus que eu posso perder tudo, só não posso perder Ele. Porque ainda que eu perca tudo, mas eu estando com o Senhor Jesus, eu vou conquistar tudo novamente. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda. Ó meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos o privilégio, a grandeza, o prazer, a glória de entrarmos na Tua presença. Meu Pai, eu te louvo e agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá a qualquer momento do dia, da noite, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a circunstância, não importa. Desde o momento em que elevamos os nossos olhos para Ti, nós temos a Tua atenção. E neste momento eu quero te pedir por essas pessoas que estão afastadas, frias, mornas, abatidas, caídas, prostradas, e aquelas que se encontram na depressão, na tristeza e na ansiedade. Eu te peço, Espírito Santo, toca em cada uma delas. Toca nessa criatura que me ouve e que ora comigo. Essa criatura que talvez não tenha nem como exprimir a sua dor, mas o Senhor entende, o Senhor vasculha até o mais profundo do nosso ser. Então eu te peço por essa criatura que me ouve, meu Pai, e que está perdida, desorientada. Venha ao encontro dessa pessoa que está ferida. O Senhor disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então eu te peço pelos doentes, eu te peço pelos aflitos, eu te peço por essa criatura que me ouve e que está no fundo do poço. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, na certeza que o Senhor me ouve, porque agora mesmo o Senhor toca nela. Muito obrigado, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quando o Senhor está conosco, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Ele está conosco, nós estamos seguros. Deus abençoe a todos e até amanhã, Esther e eu estaremos aqui
através do Facebook, falando com você. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.